carta ou a Epístola Universal de Judas. Amém? Assim diz a palavra do Todo-Poderoso. Quero lembrar a vocês, como quem já sabe disto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, depois destruiu, porque eles se tornaram incrédulos. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação, como aqueles ido após a sua própria carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitam a dominação e difamam as dignidades, como o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhece como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são mancha em vossas festas de amor, estão banqueteando-se convosco e apacentando a si mesmos sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas. Ondas impetuosas do mar que espumam em suas mesmas abominações. Estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram. Estes são murmuradores, queixosos da sorte, andando segundo as suas próprias concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de interesse. Meus irmãos, como eu disse, Judas vai escrever à igreja, e ele começa falando da sua própria identidade, quem é ele, qual é o seu ministério, qual o seu maior legado, qual a sua maior posição. E ele, mesmo sendo irmão de Jesus, ele não usa isso como para estar em patamar algum, ele não usa esse fato, essa verdade, para se colocar em posição de destaque. Ele diz que na verdade é irmão de Tiago, que também era irmão de Jesus, e ele diz que a sua maior credencial é ser servo de Jesus Cristo. A sua maior credencial é ser servo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele então com isso está dizendo que está falando para os seus irmãos, também servos de Jesus Cristo. E ele vai então dizer, como eu disse, nos versículos 1 ao 4, sobre a identidade de cada crente. E ele vai chamar a atenção ao longo dessa carta
ele quer falar sobre as coisas comuns, sobre a vida do dia a dia do cristão, sobre a salvação comum, o comportamento daqueles que foram salvos, mas ele se vê na necessidade, diante dos ataques dos falsos mestres, ele se vê na necessidade de falar sobre a vida cristã e sobre chamar a atenção dos irmãos para batalhar pela fé, para defender a sua fé em Jesus Cristo, diante dos ataques dos falsos mestres, dos falsos ensinos. E depois dele falar da identidade de cada cristão, ele então vai apontar alguns perigos que vêm para corromper a fé da igreja, que vêm para corromper a fé dos cristãos. Ele vai elencar alguns perigos que, na verdade, rondam a igreja, e esses perigos não são externos, não são as pressões e as perseguições daqueles dos que são ímpios. Esses perigos estão inseridos, estão dentro da igreja, disfarçados, e os irmãos precisam ter discernimento espiritual. A partir do versículo 5 ao 16, o Judas vai falar sobre discernimento espiritual, para que os irmãos enxerguem, para que os irmãos vejam quais são os perigos que lhes cercam internamente, dentro da igreja, que vai minando, que vai enfraquecendo, que vai corrompendo a fé verdadeira em Jesus Cristo. E aí o apóstolo vai falar sobre que a fé cristã, na verdade, não é sempre ameaçada apenas por ataques exteriores, mas ela é muitas vezes corroída lentamente de dentro para fora. Fala dos nossos relacionamentos internos e de como nós estamos lidando no nosso relacionamento com Deus e uns com os outros. Ele fala, obviamente, nesse texto sobre falsos mestres que são infiltrados na igreja, que usavam uma linguagem espiritual, convincente, falavam de graça, mas lidando e conduzindo-se de uma maneira totalmente destituída da graça de Deus, viviam de qualquer maneira, estavam trocando a liberdade em Cristo por libertinagem, aproveitavam dessa liberdade para dar ocasião à carne e, na verdade, estavam se corrompendo, enfraquecendo. Então, Judas vai escrever aqui para despertar na igreja esse discernimento espiritual, pois a fé não pode ser perdida, não pode ser enfraquecida, e a gente não perde a fé, a gente não se torna duro de uma hora para outra. São pequenas coisas que vão nos cercando. Então, nessa noite, nós queremos falar justamente nessa perspectiva de Judas, de perigos que corrompem a fé. Aqui eu elenco apenas 3, talvez as principais, mas se nós formos analisar a carta ainda mais profundamente, nós teremos mais. E o primeiro perigo que ronda, que quer corromper a nossa fé, que quer corromper o nosso coração, é o perigo de substituir a perseverança por incredulidade. Olha só o que diz o versículo de número 5. Versículo 5 vai nos dizer assim: mas quero lembrar-vos, como quem já de uma vez isto já sabe, havendo o Senhor salvo o povo e tirando da terra do Egito, destruiu depois que eles não creram. E ele vai falar então, versículo 6, né? Ele vai falar, versículo 6, dos anjos caídos, que não honraram o principado e potestade, não se submeteram a Deus, e foram tirados da presença do Senhor para o juízo. Ele vai falar sobre Sodoma e Gomorra também, que não havia respeito nenhum no convívio
de uns para com os outros, no respeito às autoridades que lhe foram constituídas, e nem diante de Deus. Quando os anjos aparecem lá em Sodoma e Gomorra, eles querem ter relação com os anjos, diante da perversidade, da promiscuidade que aquele povo... E aí ele vai falar sobre o caminho de Caim, né? Ele vai falar sobre Coral, sobre Coré, e aí ele vai fazer essa relação aqui, e o que Judas está dizendo é que é um perigo muito grande para a nossa fé substituir a perseverança diante do Senhor, a perseverança na adoração, a perseverança, uma fé inabalável. E ele vai começar dizendo justamente com Israel, que viram milagres maravilhosos, que tiveram experiências profundas com Deus, que viram como Deus os tirou da terra do Egito com um braço forte, e de como Deus os conduziu pelo deserto, dos milagres diversos que Deus operou na vida deles, diante um povo pequeno, um povo que não tinha estrutura, enfrentaram grandes nações, e pelo braço forte do Senhor, muitas vezes não tiveram que fazer nada, muitas vezes não tiveram nem que pegar a espada, Deus lhes deu a vitória, Deus conduziu esse povo com o braço forte, mas a grande maioria da geração que saiu da terra do Egito, mesmo vendo milagres, vivenciando experiências profundas, não perseveraram e se tornaram endurecidos seus corações, e aquela geração não entrou na terra prometida. Então, muito mais do que viver experiências com Deus, muito mais do que vivenciar milagres de Deus, é necessário que eu persevere na minha fé, inabalável, mesmo quando as coisas não saem como eu espero. Porque aconteça o que acontecer, a mão poderosa do Senhor continua nos conduzindo e nos abençoando. E a promessa dele é que nós estamos sendo levados, conduzidos por sua mão poderosa à terra prometida. Aconteça o que acontecer, só eu é quem posso impedir que Deus me leve e me coloque nessa terra prometida, se eu for incrédulo, endurecido. Então, diante disto, ele fala, olha, acerca das experiências, ele fala a fé começa a ser fortalecida, vivenciando esses milagres mesmo, mas a fé, sobretudo, é o fundamento das coisas que nós não vemos, mas enxergamos. Ou seja, eles vivenciaram, eles viram, eles apalparam, eles viram as manifestações de Deus, e eles tinham todas as razões diante das intempéries, diante das dificuldades, de permanecer crendo, porque Deus deu uma palavra para eles: eu vou conduzir vocês até a terra que emana leite e mel. E é claro que vieram lutas, é claro que vieram aflições, é claro que vieram intempéries e aflições e lutas. Eles enfrentaram guerra, eles passaram por momentos difíceis daquela caminhada do deserto, mas Deus sempre esteve lá conduzindo, abençoando. Deus sempre esteve lá abençoando o povo. E quando Moisés subiu ao monte para buscar o Senhor e receber as revelações do Senhor, e demorava um pouquinho, o povo se pervertia, o povo endurecia o coração, o povo se tornava incrédulo. E aí o apóstolo Judas vai escrever a essa igreja dizendo: olha, não troquem a perseverança pela incredulidade. Isso é um perigo para a fé de vocês. Ao pouco vocês vão se endurecendo, aos poucos vocês vão esfriando na fé, aos poucos, daqui a pouco vocês estão murmurando, daqui vocês estão abandonando a fé. Isso é um perigo muito grande que vai corromper a sua fé. Então não seja incrédulo, não endureça o seu coração, permaneça crendo na promessa de Deus, porque ela não falha. Substituir a perseverança pela incredulidade é um grande perigo para as nossas almas.
Sabe quando é que a fé começa a ser corrompida? Quando nós deixamos de moldar as nossas decisões pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus não faz mais sentido para nós tomarmos as decisões da nossa vida. Sabe quando é que a nossa fé começa a ser corrompida? Começa a ser enfraquecida e nós vamos trocando a perseverança na palavra e nas promessas do Senhor pela incredulidade, as incertezas e dúvidas do nosso coração, quando a oração deixa de ser prioridade para nós. Quando a comunhão com Deus, mas também com os nossos irmãos, se torna secundária. Se der, eu vou. Se der, eu estarei. Eu tenho mais coisa mais importante, eu tenho um compromisso mais importante. Quando der, eu vou. Quando eu sentir vontade, eu vou. E às vezes a gente vem aqui só para bater um ponto. A comunhão é importantíssima para que as brasas da nossa fé sejam sopradas constantemente, aquecendo o nosso coração, amolecendo o nosso coração, e a nossa fé seja fortalecida em Deus. Perigos que corrompem a fé não somente é substituir a perseverança com a incredulidade, com o endurecimento, com uma dúvida, com os questionamentos, mas também um grande perigo é substituir submissão por ou com autonomia espiritual. Versículos 6 a 11, preste atenção, em que o apóstolo Judas vai falar. E aos anjos que não guardaram seu principado, ou que não se submeteram à autoridade, eu vou parafraseando aqui o texto, mas se deixaram, deixaram a sua própria habitação e reservou na escuridão, em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação com aqueles e indo após a sua própria carne, foram postas, por exemplo, sofrendo pena e fogo eterno. Contudo, também estes, agora o Judas está falando, estes que estão no meio de vocês, esses falsos profetas que estão entre vocês, esses são semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação, ou rejeitam as autoridades, não são submissos a ninguém, e difamam as autoridades ou as dignidades, mas o anjo Miguel, contudo, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse o Senhor, o Senhor te repreenda. Este, porém, de novo voltando a esses falsos mestres no meio do povo de Deus, esses, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do primo de Balaão, e pereceram na contradição, na rebeldia de Corá ou de Coré. O que o apóstolo está dizendo aqui agora, que é um perigo muito grande, você achar que é autossuficiente, você achar que
você já está numa posição elevada e ninguém manda em você, você não se submete a ninguém. Faz o que você bem quer, da maneira como você bem quer. A vida é minha, quem manda sou eu e ninguém tem nada a ver com isso. Judas elenca aqui, irmãos, anjos caídos. Judas coloca na mesma lista e no mesmo patamar anjos caídos que rebelaram-se contra Deus. Ele coloca aqui a cidade de Sodoma e de Gomorra, que vivia uma fornicação e que era abominável aos olhos do Senhor. E o que aconteceu com aquela cidade diante da sua perversidade, do seu pecado? Ele coloca aqui no mesmo patamar, no mesmo nível, Caim e o pecado dele contra o seu irmão. O pecado de Caim não foi contra Abel, mas contra Deus, que rejeitou a sua oferta. Já que Abel é o teu preferido, deixa eu matar, deixa eu dar um jeito em Abel. Balaão, profeta, que se rebela contra o Senhor, contra o povo de Deus. Corá, que se levanta contra a autoridade de Moisés e se rebela. E o que acontece com eles? Todos estão no mesmo nível. E então Judas traz um alerta: esses que estão no meio de vocês agem da mesma forma. É um perigo muito grande. Veja o que aconteceu com aqueles que colocaram no lugar da submissão a autonomia espiritual, se achando autossuficiente, acima de todos, e não se submete a ninguém. E aí ele vai usar o exemplo do arcanjo Miguel. Olha, e ele faz questão de colocar aqui quem era esse arcanjo. Era alguém que era munido de uma grande autoridade, e ele está agora diante de um inimigo, diante daquele texto tão misterioso da disputa pelo corpo de Moisés. Satanás acha que ele tem direito. O anjo então diz que quem tem direito, ele foi enviado com esse propósito. E naquela disputa, o anjo não age por si mesmo, ele não usa de qualquer autoridade que ele tinha, de fato ele tinha, mas ele diz, e ele está falando com Satanás, e ele simplesmente diz: o Senhor te repreenda, e no nome de Jesus. Ou seja, o que nós aprendemos aqui é que o arcanjo Miguel está se submetendo ao senhorio do Senhor Jesus. Ele está dizendo que ele está debaixo da autoridade do Senhor. E ele não ousa proferir juízo, palavra de juízo, nem contra o anjo caído, Satanás, o inimigo da nossa fé. Ele sabe que o poder que ele exerce, a autoridade que ele exerce, está debaixo da submissão do Senhor, e é o nome do Senhor que ele usa. Mas sobretudo, quando Judas relaciona essa lista aqui de pessoas, de cidade, dos próprios anjos, Judas está dizendo que a atitude daquelas pessoas em trocar, em substituir a submissão pela autossuficiência, ou pela autonomia espiritual, pela dependência ou independência, melhor dizendo, de Deus. Quando Judas faz essa relação aqui, ele está dizendo que é um grande perigo, porque todos esses nomes, todos esses episódios revelam a rejeição à autoridade de Deus. Deus é soberano, irmãos, e Ele constitui a autoridade. A apostasia começa justamente quando começa na postura interior de aparecer, e aparece no nosso comportamento, melhor dizendo.
apostasia, esfriamento da fé, abandono da fé. E presta atenção, apostasia é abandono da fé, e a gente acha que aquele que apostataram da fé, somente aqueles que desviaram, que antes serviram a Deus, estavam na igreja e agora desviaram, se rebelaram. Mas a apostasia é mais do que abandonar a igreja, é abandonar a verdade. E muita gente está dentro da igreja, mas não se submete mais à verdade, à autoridade de Deus. Estão se apostatando da fé, se separando da fé. Isso é um perigo terrível. Pessoas que estão vivendo cada vez mais, tentando viver em uma vida totalmente independente de Deus, faz o que querem, agem como querem, não prestam conta, não pensam de jeito nenhum na eternidade, na sua vida e nas consequências das suas ações, são totalmente insubmissas, pastoreiam a si mesmos, controlam a sua vida, se acham insuficientes, e isto é substituir a submissão pela autossuficiência. Isso é um perigo de morte espiritual, porque o que Judas relaciona, o que Judas denuncia aqui é que o que aguarda essas pessoas que assim fazem é a negrura das trevas, é a separação eterna da presença de Deus. Em outras palavras, é ser condenado e enviado ao inferno. Deus não manda ninguém para o inferno, manda sim. Quando há rejeição ao seu nome, quando há rejeição à sua autoridade, quando há rejeição à sua soberania, quando há rejeição a tudo que diz respeito a Deus, Deus não somente manda e envia para o inferno, mas Deus, permita-me usar, coloca o pé no bumbum e empurra de vez com tudo para lá. Consequência, isso é um perigo. Isso é um perigo. Perceba que Judas está falando sobre esses perigos, porque esses irmãos precisam batalhar, defender a sua fé. Precisam entender que não pode viver, não dá para viver de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não dá para servir a Deus agora e sair daqui e servir ao ídolo. Não dá para adorar a Deus e cantar canções maravilhosas, ouvir a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus aqui para a igreja, mas quando sair lá fora, não viver de acordo com o que diz a palavra de Deus, e submisso ou se submetendo à autoridade, o poder, a graça, a misericórdia de Deus na minha vida. Não dá para ter duas identidades. Perceba que o apóstolo, como nós falamos na semana passada, antes de falar sobre essa batalha espiritual, antes de falar dos perigos que rondam a nossa fé, ele insiste em falar sobre a nossa identidade. Nós só temos uma. Você vai tirar a sua identidade. Você tem um número da sua identidade. Mais do que o número. O número da minha identidade é 592308510. É invariável. Mas além do número, tem a minha digital. E nenhuma digital é igual, é única. É única. Nós só temos uma identidade, irmãos. E ela é servo de Cristo. Eu preciso viver submisso à autoridade dele e à autoridade daqueles que ele pôs sobre mim. Vivemos nessa cultura que
Vivemos nessa cultura, somos atacados nessa cultura que cada vez mais valoriza essa identidade ou essa independência espiritual. Ou seja, cada vez mais é valorizado essa cultura de uma fé sem compromisso, né? Uma fé sem compromisso. Nós vivemos em um país que todo ano cresce lá no IBGE, os dados, né? Que o percentual de evangélicos cresce no nosso país, a gente não vê mudança nenhuma, porque é moda, está na moda. Ser cristão, pertencer a uma igreja, ter o nome no hall de uma igreja, mas é uma fé, são pessoas que se dizem pessoas de fé, mas uma fé sem transformação, sem frutos. Essa cultura é cada vez mais valorizada, uma fé totalmente cheia de independência espiritual, uma fé sem compromisso. A fé bíblica, irmãos, é obediente, a fé bíblica é reverente, a fé bíblica é rendida ao senhorio de Jesus Cristo. Eu não tenho direito algum, eu me submeto, é por causa dele que eu estou aqui, é por causa dele que eu sou salvo, é por causa dele que eu vivo, é por causa dele que eu resisto, é somente por causa da sua misericórdia. Eu não tenho direito nenhum sobre mim, eu preciso me submeter a ele. E por último, o outro perigo, não menos perigoso, por assim dizer, é substituir a autenticidade por aparência. A gente nunca viveu tanta aparência. A irmã falava hoje sobre a inteligência artificial. Se você for aí nos VR da vida, você consegue fazer tudo. Até as fotos já, você olha para as fotos dos perfis das pessoas, não é essa. Essa aqui não é essa pessoa. Essa pessoa aqui não é. Aparência. E Judas escreve esses falsos mestres. Olha só o que diz o versículo 12 ao 16. Esses são manchas nas vossas festas de amor, estão banqueteando, estão participando do banquete de vocês, apacentando-se a si mesmos, são sem temor, são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas, ondas impetuosas do mar que espumam suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Acerca destes também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus anjos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por essas duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sorte, andando segundo as suas próprias concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa dos interesses. Ou seja, resumindo aqui, o que Judas está dizendo:
vocês estão correndo um perigo muito grande de tocar a autenticidade, a identidade, quem realmente vocês são, para viverem de aparência. E Judas usa essa linguagem, esse simbólico para dizer, olha, são nuvens sem água, então são nuvens que são vazias, não tem água, não tem peso nenhum, então o vento sopra, essas nuvens vão se desmanchando, vão sendo conduzidas, daqui a pouco o céu está limpinho, não tem nenhuma nuvem. Mas as nuvens carregadas, viu como elas vão formando a chuva? Elas vão se juntando, aquelas nuvens pesadas, daqui a pouco o céu se enegrece, a chuva cai, ou como diz lá na Bahia, o cacau vai caindo, a chuva vai caindo, e vento pode soprar que não tira aquelas nuvens do lugar. Aliás, o vento vem por causa dessa tempestade e arrebenta as casas, mas as nuvens estão lá derramando água. Não é? São como ondas impetuosas que formam aquela grandeza, mas na maioria delas não é apenas aparência, apenas espuma que vai trazendo os dejetos que o mar vai jogando para fora, que foram jogados nele. Então daqui a pouco a praia está cheia de lixo, trazido por essas ondas impetuosas, essas ondas que espumejam, e ele diz, olha, essas pessoas são assim, elas vivem de aparência, mas hora por hora, de uma hora para outra, essas ondas vão se despejando à vista aquilo que realmente são seus dejetos. Misericórdia! O que você está dizendo aqui, a denúncia de Judas aqui, é que Deus vai trazer à tona toda a imundície daqueles que vivem apenas de aparência. Isso é um perigo. Só que a revelação disso vai ser no dia de juízo, e serão envergonhados e condenados. Então não dá para viver de aparência, é necessário ser autêntico, ser verdadeiro, viver o evangelho de verdade, ser crente de verdade, servir a Deus de verdade, porque não dá para brincar de ser crente, porque, como diz o jargão no meio popular evangélico, o diabo não brinca de ser diabo. E o inferno não é brincadeira, o inferno é uma realidade. E uma recompensa para aqueles que não vivem de verdade, apenas de aparência. Judas está falando algo que o próprio Jesus já disse para aqueles que vivem de aparência. E Jesus, falando sobre isso, usa palavras diferentes de Judas para falar a mesma coisa, dizendo, olha, e naquele dia, que dia? No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, em teu nome não profetizamos? Senhor, em teu nome não fizemos muitos milagres e prodígios? Senhor, em teu nome não expulsamos demônio? E o que eles ouvirão? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vocês viveram só de aparência. Vocês não foram autênticos, verdadeiros. Vocês não usaram a identidade verdadeira daquele que é servo de Cristo. O comportamento de vocês foi totalmente diferente. Vivemos essa era de visibilidade e precisamos avaliar tudo, irmãos. Precisamos avaliar tudo. Porque santidade é uma prova de amor a Deus. Nós precisamos ter uma fé baseada não em aparência, mas em verdade, nas Escrituras e nas promessas do Senhor. Porque a aparência enfraquece a igreja, porque a incredulidade enfraquece a igreja, porque a autonomia ou a autossuficiência dos crentes enfraquece a igreja, porque a aparência destrói a igreja, e a igreja somos nós. A fé corrompida é quando a incredulidade substitui a perseverança,
A fé corrompida é quando a autonomia toma lugar da submissão. A fé corrompida é quando a aparência toma lugar da autenticidade. E a igreja precisa discernir e proteger a verdade de Deus. E é isso que o apóstolo chama de batalhar pela fé. A defesa da fé, a autenticidade, a verdade da fé. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo e ninguém pode tirar isso de nós. Aleluia, Jesus. Coloquemos em pé em nome de Jesus.